Fala galera, e aí, tudo bom com vocês? Eu sou o Fernando, trazendo mais uma questão de química. Galera, questão sobre radioatividade, né? As radiações que são liberadas pelos elementos químicos radioativos, beleza? Galera, questão da SpaceX, certo? Que diz o seguinte, olha só. Considere as seguintes afirmativas. Primeiro, o poder de penetração da radiação alfa é maior do que da radiação gama, certo? Então ele já começou a falar sobre poder de penetração, partícula alfa, beta, gama. Então o aluno tem que saber, né, o que é uma partícula alfa, o que é uma partícula beta, o que é uma partícula gama. Isso é interessante, ok? Então, as radiações que os elementos irão liberar, pessoal, né? Então tem um núcleo radioativo, ok? Temos um núcleo radioativo. Ele vai liberar para se estabilizar partícula alfa, partícula beta e partícula gama, ok? A partícula alfa, pessoal, ela constitui aqui, ó, uma massa de 4 e número atômico 2. Ela é formada por 2 prótons mais 2 nêutrons, certo? Então, a partícula alfa, ela apresenta uma massa de 4 unidades, né? E tem um número de prótons de 2. Né? A gente chama a partícula alfa também, em alguns livros, chama de núcleo de hélio. Por que núcleo de hélio, pessoal? Porque o hélio tem 4 de massa e 2 de número de prótons. Beleza? Por isso que a gente chama de núcleo de hélio. Ok? A partícula beta, ela não tem massa, a massa é zero, e o número atômico dele é menos 1. Por quê? Porque a partícula beta é formada, pessoal, por elétrons e uma partícula chamada de neutrino. Neutrino. O neutrino é uma partícula do tamanho do elétron sem nenhuma carga, ok? Já a partícula gama, pessoal, que na verdade a gente não pode chamar nem de partícula gama, porque a radiação gama ela é uma onda eletromagnética, ou seja, não tem massa e não tem número de prótons, ok? Então aqui ó, é uma onda eletromagnética, ok? Gente, por apresentar essa característica de onda, não apresentar nenhuma massa, a radiação gama ela é a mais penetrante do que as demais radiações. Ok? Para você ter ideia, a radiação gama, desculpa, ela consegue atravessar uma parede de 2 milímetros de chumbo, certo? Então, só paredes com uma espessura superior a essa faz com que a partícula gama seja retida. Então, aqui ele falou que o poder de penetração da alfa é maior. Não, é menor, certo? Porque a alfa tem uma massa muito grande. Então, por ter essa massa muito grande, não tem um poder de penetração muito bom, ok? Então, a afirmação número 1, ela é falsa, ok? Vou colocar aqui um Fzinho na falsa. Show? Beleza, afirmação 2. A perda de uma partícula beta por um átomo ocasiona a formação de um átomo de número atômico maior. Ele está falando que quando o elemento radioativo liberar a partícula beta, vai formar um outro elemento, vai formar um outro átomo que tem um número atômico maior. Galera, isso é verdade, certo? Por que é verdade? Porque, veja só, a partícula beta, ela é o seguinte. Imaginemos um núcleo radioativo que tem aqui os prótons e os nêutrons, né? Os prótons e os nêutrons. Os prótons são as cargas positivas, os nêutrons, eu botei essa bolinha aí para representar o nêutron. Galera, o nêutron, ele é formado por um próton, um elétron e um neutrino. A junção dessas três partículas forma um nêutron. Quando o elemento radioativo libera a partícula beta, esse nêutron ele é rompido, ele é quebrado, certo? E o elétron e o neutrino ele é liberado, ele é jogado para fora. Mas o próton não. O próton ele permanece no núcleo do átomo. Então depois que o elemento ele libera a partícula beta, o que vai acontecer? O número atômico dele, a quantidade de prótons no núcleo vai aumentar, certo? Vai aumentar e fazem com que
o seu número atômico também aumente, certinho? Então, com isso, essa afirmação 2, ela é verdadeira, ok, pessoal? Verdadeira. Vamos para a terceira afirmativa. A emissão de radiação gama a partir do núcleo de um átomo não altera o número atômico e o número de massa desse átomo. Pessoal, a radiação gama, ela é uma onda eletromagnética que não tem massa e não tem prótons. Então, quando o elemento ele liberar essa radiação, não acontece nada com ele. Fica sem nenhuma alteração. Não tem alteração. Então, aqui é verdadeiro, ok? E a quarta afirmação diz o seguinte, olha só. A desintegração do Ra 226,88 a Bi 214,83 envolve emissão consecutiva de 3 partículas alfa e 2 partículas beta. Então a gente vai ter que fazer aí, no caso, essa análise para saber se realmente essas quantidades de partícula alfa e beta são coerentes, ok? Pessoal, para arrumar espaço aqui eu vou apagar essa parte aqui, certo? Vou dar uma apagadinha aqui rapidinho, para ganhar um pouco de espaço. E vamos aqui, ó. O Ra, massa 226, 88 de prótons. Ele está falando que vai liberar partícula alfa. Vai liberar partícula beta também. E vai formar o Bi 21483. Tranquilo? Pronto, eu escrevi a equação aí para vocês. Gente, olha só. Uma dica legal para vocês. Como a partícula beta não tem nenhuma massa, massa zero, então a massa a massa que foi perdida foi referente a quem? A partícula alfa, que tem 4 unidades de massa, certo? Então, cada partícula alfa liberada pelo elemento e vai cair, no caso do seu número de massa, vai cair 4 unidades, certo? Beleza? Então, olha só, de 226 caiu para quanto? Caiu para 214, ou seja, caíram aí quantos? 12 unidades. 12 unidades, né? Então, como a partícula alfa tem 4 unidades, então se eu pegar aqui esse 12 e dividir por 4, vai me dar uma quantidade de quantas partículas alfa? 3 partículas alfa. Então, com isso, eu já consegui aqui, ó, determinar a quantidade de partícula alfa, que foram 3. Beleza? E ele fala aqui, ó, 3 partículas alfa. Até agora está correto. Nós temos que ver agora a quantidade de partícula beta. Beleza? Só que olha só. Aqui eu tenho 88 e foi para quanto? Foi para 83, né? Ou seja, caíram em quanto? Caiu 5, né? 5. Perfeito. Agora, olha só. A partícula alfa, quando o elemento perde a partícula alfa, o seu número de prótons cai 2 unidades, certo? Cai 2 unidades. Só que eu não tenho 3 partículas alfa, são 3 partículas alfa, então 3 vezes 2 dá 6. Então, 88, quando eu perder as 3 partículas alfas, vai cair para quanto? Vai cair para 82, ok? Vai cair para 82, com as 3 partículas alfas. Mas ele liberou quantas betas, né? Ele fala que liberou 2 betas. Será que isso é verdade? Olha só. Cada beta liberado, acontece o aumento de 1 unidade do número de prótons. Aumenta 1 unidade. Então, se ele liberasse 2 betas, esse 82 ia receber mais 2 prótons e ia cair para quanto? Ou melhor, ia aumentar para quanto? Ia aumentar para 84. E o valor que eu tenho aqui, ó, é o valor de 83. Então, essa afirmativa 4 está errada. Estaria certa se fosse aqui apenas uma partícula beta. Aí estaria corretíssima, porque iria aumentar de 82 para 83. Com isso, pessoal, nós temos aqui, ó, afirmativas verdadeiras, a 2 e a 3. Então, marcamos aqui, ó, a letra D de dado como nosso gabarito. Beleza? Galera, se você gostou da resolução, não deixa de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, certo? E se for novo aqui, se inscreva no canal, beleza? Um forte abraço a todos e até a próxima questão. Valeu!